Olá, alunos do oitavo ano de filosofia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Sejam bem-vindos a esta aula de filosofia. Sou o professor Denilson, professor desta disciplina. E hoje nós vamos revisar alguns conteúdos que nós estudamos no ano passado. Alguém de vocês lembra de algum conteúdo? Acredito que sim, né? Mas mesmo assim nós vamos revisar e até para a gente fixar melhor alguns conteúdos muito importantes que a gente não pode deixar de compreender bem, até porque serve para a nossa vivência. E vocês, com essa fala, vocês até já dá para pensar no nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é sobre liberdade, um assunto muito importante dentro da filosofia. E um assunto também que a gente lida todo dia com ele, né? Afinal de contas, todo mundo quer ser livre, né? Todo mundo quer poder sair de sua casa, trabalhar, voltar, ir para onde quiser. Por isso, nosso assunto é decidir dentro do possível. Será que nós temos liberdade sobre tudo? Ou tem coisas que a gente não tem liberdade de escolher? O que vocês acham? É sobre isso que nós vamos pensar e refletir nesta aula. Peço a vocês tenham um caderno por perto na disciplina de filosofia para fazer suas anotações. Fala, turminha, retomando as nossas aulas de filosofia. Nessa aula nós faremos uma revisão dos conteúdos do primeiro bimestre e trabalharemos o capítulo Decidir dentro do possível. Decidir dentro do possível, né? Essa palavra decisão é algo que está presente na nossa vida ali constantemente. Todos os dias, todos os instantes, nós tomamos decisões que podemos nos arrepender ou não. Mas quando ele fala assim, dentro do possível, entra no que? Mas será que a gente não decide tudo na nossa vida? Não. Né? Infelizmente, tem determinadas ações que não competem apenas o nosso julgamento ou a nossa capacidade de escolha. E é sobre esses dois conceitos, entre decisão e possibilidade, que nós vamos trabalhar nesse capítulo. Inicialmente, assim, talvez a gente possa começar com aquela pergunta: quem sou eu? Desde o surgimento da filosofia, há 2.500 anos atrás, motivada especialmente por dois grandes desejos da humanidade, que é expressar suas dúvidas e compreender a realidade à sua volta, né? Muitos filósofos buscaram não só responder essa pergunta de quem sou eu, para que eu vim, qual que é a minha função, mas também para analisar, questionar, pensar livremente, não só sobre o indivíduo, mas também sobre o mundo e até mesmo sobre o próprio pensamento. Esse conjunto de atitudes que faz com que a gente pense, nós vamos denominá-lo como reflexão. Essa questão da reflexão nos leva a pensar sobre a ideia de liberdade. Liberdade talvez seja um contexto que hoje seja muito presente nos nossos pensamentos. Afinal, nos encontramos num período de restrição de liberdade. Estamos presos dentro de casa por uma questão de saúde, mediante essa pandemia que estamos vivendo. Porém, quando a gente fala em liberdade, né, ela se apresenta na vida do ser humano sob diferentes formas, como, por exemplo, uma ideia, um pensamento ou como uma possibilidade, busca, objetivo ou necessidade. Mas será que essa liberdade ela é percebida e compreendida por todos os indivíduos e as sociedades igualmente? Talvez, antes dessa situação que está ocorrendo conosco agora, nós tínhamos uma noção de liberdade.
Agora, a gente pode pensar essa questão da liberdade de uma forma diferente, né? Será que existe uma maneira universal, ou seja, de que todo mundo possa expressar a liberdade de um jeito? Nos mais variados contextos da vida, do pensamento do ser humano, as pessoas tentam representar a liberdade através de uma forma visual, que é um dos meios de comunicação que nós temos à nossa disposição para expressar não só a nossa ideia, mas também o nosso pensamento, tá? Mas a partir disso, será que é possível, né, que nós tenhamos uma única imagem que represente não só os limites ou o alcance da liberdade? Essa pergunta eu deixo para que vocês refaçam, né, posteriormente e encontrem uma resposta. Como você, adolescente do século XXI, imagina essa liberdade? Vejamos que nós tenhamos 2 momentos para isso. Antes desse isolamento social e agora a partir desse isolamento. Mas, como eu posso pensar em liberdade se uma das dúvidas que me vem à cabeça é: será que realmente somos livres? Independentemente do local, do tempo, da dificuldade de acesso à tecnologia, é impossível dizer que nenhum ser humano pensou, falou sobre a liberdade ou até mesmo a desejou, seja em qualquer contexto. Afinal, bem mais do que uma palavra, a liberdade, ela é um sonho, um objetivo, uma esperança, uma conquista, um ideal que vive na mente e no coração das pessoas. Então, quando a gente fala da palavra liberdade, gente, ela incorpora vários significados. Então, não só liberdade de ir e vir, ou seja, eu ir para os lugares que eu quero, mas liberdade de pensamento, liberdade de expressão e uma série de outros aspectos que a gente, ao decorrer da vida, vai associando a palavra liberdade. Chegando ao ponto de dizerem que o desejo de liberdade é a grande marca da juventude, que está sempre em busca de novas experiências e de novas alegrias. Então, esse desejo de vivenciar novas experiências, novos sentimentos, aventuras, etc., é que cria no imaginário do adolescente, ou melhor, da juventude, essa perspectiva de liberdade. Tanto que é nesse período que muitos desejam a tão sonhada liberdade. E a gente já falou vários exemplos disso, né? Eu acredito que liberdade é o poder fazer tudo o que eu quero, ou liberdade para mim é não ter que dar explicação do que eu vou fazer para os outros, ou liberdade é eu ter minha casa e lá eu faço o que eu quiser. Então, dependendo do momento, essa palavra liberdade vai assumindo concepções diferentes. Mas será que podemos afirmar que uma pessoa é livre simplesmente por não estar presa, trancada em algum lugar? Será que nós já percebemos que esse conceito de liberdade também inclui a possibilidade de fazermos escolhas? Ou seja, de decidir entre diversas alternativas ou entre algo e o seu contrário? Por exemplo, você pode não se sentir livre agora ao sair de casa, mas você tem a capacidade de escolher se você vai aproveitar esse momento em casa para fazer aquilo que você não fazia antes. Então, como cuidar do seu quarto, manter uma relação amigável com seus responsáveis, estabelecer um diálogo maior com seu pai ou com a sua mãe, que em alguns casos, alguns de vocês sentiam falta no dia a dia, né? No entanto, claro que essas escolhas que estão aí e que nós fazemos elas a todos os instantes podem esbarrar em limites, como a nossa própria condição física, a nossa própria condição emocional. Às vezes eu tenho vergonha, né, de falar, de me expor, de me abrir com o meu pai ou com a minha mãe.
né? As próprias questões de regra, ou até mesmo a liberdade que eu tenho ou não tenho com outras pessoas. Pensando nisso, muitos filósofos questionaram se a natureza nos fez realmente livres, já que temos necessidades que precisam ser satisfeitas a fim de garantirmos nossa sobrevivência. No século XVII, um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes concluiu que essas necessidades limitam de algum modo nossa liberdade, mas não nos impedem de realizar escolhas ou de tomar decisões. Ele afirmava que não há liberdade para querer ou não, mas sim para fazer ou não aquilo que queremos. Porém, segundo ele, somente podemos nos considerar realmente livres de fato quando somos capazes de avaliar as consequências boas ou más das nossas ações. Tanto que ele vai trazer uma frase, né? Não somos livres no querer, mas somos livres no fazer. Então, por exemplo, como eu disse agora há pouco, talvez você não esteja sendo livre para poder andar pela cidade, né, voltar à sua vida cotidiana, mas você tem a possibilidade de, mesmo dentro de casa, escolher ficar quieto sem fazer nada ou aproveitar tudo aquilo que o seu espaço te proporciona, seja pela internet, né, acessando sites, aprendendo coisas novas, lendo um bom livro, aproveitando os canais da TV por assinatura que talvez você possa ter, vendo programas, assistindo filmes, conversando com os familiares e uma série de outras possibilidades que nós temos. Mas, quando a gente fala em possibilidades, né, vem aquela pergunta, tá, mas como eu posso ser livre? Talvez até agora você tenha percebido que a liberdade não está isolada de outras características ou de outros valores que fazem parte da vida do ser humano. Ela pode também estar associada às consequências de cada escolha que fazemos ou ainda ser pensada como algo a ser conquistado. Então, como ser livre, talvez eu possa pensar, eu fui livre por tomar a escolha de estar assistindo a aula de filosofia. Ou, eu quero ser livre amanhã ou depois, quando eu tiver meu próprio emprego, a minha residência, e eu criar as minhas regras de vida e de casa. Tá? Então, como ser livre vai depender do momento e daquilo que eu estou pensando e daquilo que eu desejo naquele instante. Então, a ideia de liberdade, ela está inserida num contexto de instante, de percepção sobre as coisas. Além das necessidades naturais ligadas à nossa sobrevivência, o ser humano tem desejos. Tá? Alguns desses desejos chegam a ser tão intensos que parecem incontroláveis. Tanto é que algumas pessoas, né, justificam algumas atitudes dizendo: isso foi mais forte do que eu. Porém, nem todas as pessoas pensam dessa maneira. Algumas, pelo contrário, julgam esse ser humano como fraco, dizendo que ele não consegue controlar as suas emoções ou os seus desejos. Na Grécia Antiga, nós vamos ter um filósofo que vai falar sobre isso, Aristóteles. Ele vai dizer o seguinte, né, que nós devemos procurar o equilíbrio entre a relação e os sentimentos e a satisfação dos nossos desejos. O filósofo falou desse equilíbrio, né, desse meio termo, dessa justa medida, como temperança. Entre outras palavras, que nós devemos ser equilibrados. Para se tornar temperante, segundo Aristóteles, era preciso agir evitando os dois extremos, a falta e o excesso. Portanto, segundo o seu pensamento, não se devia proibir nem condenar a satisfação dos desejos, mas
ele alertava contra os maus efeitos do exagero. Afirmava que poderia transformar nossos desejos em vícios escravizantes. Tá? Então, quando ele fala nesse sentido, o que ele está querendo falar? Ele está propondo o seguinte, que os nossos desejos são naturais, mas que nós devemos controlá-los, para que nós não fiquemos dependentes dele. E principalmente que a gente tenha a capacidade racional de verificar o que realmente é importante e aquilo que não é importante naquele instante. Outro filósofo que vai trabalhar sobre isso é Epicuro. Tá? Ao contrário da maioria das pessoas, Epicuro duvidava que a felicidade viesse da satisfação de todos os desejos humanos. Ele ensinava que o prazer era um bem que todos deviam buscar e a dor um mal que todos deveriam evitar. Então, quando ele fala em prazer, ele está dizendo assim, a satisfação, a alegria, a felicidade. Todas as pessoas deveriam buscar isso e, ao mesmo tempo, evitar a dor, o sofrimento, a tristeza e etc. Porém, ele vai chamar a nossa atenção para a seguinte questão. Ele alertava que a satisfação de certos desejos causava um prazer momentâneo, ou seja, de instante, seguido por dores e problemas duradouros. Por isso, ele aconselhava as pessoas a buscarem o equilíbrio, a simplicidade e a tranquilidade, evitando os vícios, a ansiedade e os excessos. O que a gente pode entender com essa questão de como ser livre, tanto para Aristóteles e para Epicuro? Vamos ter desejos? Vamos. Só que pensemos nas consequências das nossas atitudes. Elas podem ser boas ou não. Vale a pena? Não sei. Eu preciso pensar. Se vale a pena, faça. Se não vale a pena, não faça. Tá? Aristóteles, em cima dessas ideias de desejo que movem o ser humano, vai dizer que, querendo ou não, nós devemos ser temperantes e não errar nem pela falta nem pelo excesso, como nós vimos até agora. Para ele, o ser humano estava preso aos desejos. Tanto é que ele afirmava que quando uma pessoa não conseguia realizar os seus desejos, ou quando alguém se colocava contra a realização desses desejos, podia surgir um sentimento negativo, que ele vai chamar de a cólera, que significa raiva. Quando somos tomados por esse sentimento, é possível agirmos sem pensar, tomando atitudes das quais podemos nos arrepender depois de nos acalmarmos. Então é muito comum, às vezes, quando nós somos proibidos de fazer alguma coisa pelos nossos pais, familiares, professores, em qualquer lugar que eu esteja, que eu fico com um sentimento de raiva no primeiro momento. E às vezes, sem pensar, a gente fala ou toma determinadas atitudes que a gente pode se arrepender depois. Então, por isso que ele fala que nós precisamos dominar esses sentimentos para que depois, com calma, nós possamos nos expressar de forma tranquila. Tá? Quando se pensa nessa liberdade atrelada a esses desejos, sentimentos, etc., é comum associá-las ao querer, chegando-se ao ponto de relacionar a liberdade à satisfação imediata e ilimitada de todos os nossos desejos. A apresentação constante de bens materiais, de forma tão atrativa pelos meios de comunicação, internet, televisão, pode nos motivar a querer ter o que não possuímos. Podemos ainda perceber influências de pessoas famosas, as quais se tornam nossos ídolos e nos levam a querer ser como ela, fazendo com que muitas vezes a gente copie os seus gostos, as suas ideias, as suas ações e até os seus comportamentos.
que podem ser julgados pela sociedade de forma correta ou incorreta. Além disso, nosso querer pode ser tão valorizado que chegamos a nos colocar acima dos demais, julgando que somente os nossos desejos merecem atenção e que todos eles devem ser satisfeitos naquele instante. Então é muito comum a gente presenciar cenas de crianças, adolescentes que se jogam no chão, que brigam, que ficam com raiva com o pai ou com a mãe e não satisfazem os desejos dele naquele instante. Provavelmente, você já deve ter visto ao longo aí da sua jovem existência, no shopping ou algum lugar, aquelas crianças que se jogam no chão e fazem birra porque o pai ou a mãe não quer comprar determinado objeto para ele. Nessas situações, a ideia de liberdade passa a ser associada à afirmação de eu quero, como se o fato de querer fazer algo bastasse para poder fazê-lo e, consequentemente, estar associado à liberdade. Falando em liberdade, gente, é claro que a gente também tem responsabilidades. Por quê? A liberdade, ela não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos a felicidade. O que isso quer dizer? Ela é uma escolha, ela é uma possibilidade, ela é um caminho que nós vamos seguir para que supostamente nós encontremos a felicidade. Então, a realização do nosso querer e da nossa liberdade, além de ser efeito sobre nós, atinge a coletividade. Afinal, as nossas escolhas pessoais envolvem a nossa atuação diante dos outros e podem trazer bem-estar ou mal-estar para eles. Por tudo isso, elas devem ser bem pensadas e avaliadas. Eu convido vocês